Alô, Baixada Santista, ó, Sem Reação chegando pela sua Santa Cecília TV. Um prazer muito grande em contar com a sua audiência nesta quarta-feira ao vivo, falando para os 9 municípios da Baixada Santista e convidando você desde já a participar do nosso programa. 3224-7017, 3224-2944. Nesta quarta-feira nós temos neste primeiro bloco a presença do Dr. Clemente ao vivo em nossos estúdios aqui, e vai atender aos nossos telespectadores. Você que é morador do Guarujá, daqui a pouco nós teremos também, nós vamos conversar aqui com o Farid. Você que é do Guarujá, você que é da região metropolitana, daqui a pouco o Farid respondendo a perguntas dos telespectadores lá do Guarujá. E um assunto que chamou a atenção esta semana, Clemente, e até eu ontem com o Sérgio Maracini e com o Filete, nós comentamos isso, o navio da MSC, que foi liberado, inclusive com um telefonema de Brasília. Ligaram de Brasília, liberam o navio após 11 horas dos passageiros aguardando para embarcar. E o que chama mais atenção, Clemente, é que diversos tripulantes pediram demissão da empresa, não o seguiram, porque apontavam sintomas da gripe, não é? Uma gripe fortíssima, e que estavam preocupados com a sua própria saúde. Boa tarde, obrigado por vir ao programa. Boa tarde, Augusto. Boa tarde ao nosso telespectador. De fato, isso foi publicado, inclusive, na tribuna de hoje, né, Augusto? É verdade. Essa demissão de funcionários descontentes com o desprestígio, no sentido de dar atenção por uma coisa que era de certa forma séria, grave, né? Séria, né? Tanto é que morreu. A menina morreu no hospital Ana Costa. Você sabe que o Filete comentou, eu vou te interromper, nós temos imagens lá do Concais, nós vamos ver algumas imagens, as pessoas ficaram aí, os tripulantes do MSC Harmonia, né? A tripulação lá aguardando, e enquanto a Anvisa fazia a vistoria no navio, e também as pessoas aguardando, muitos que compraram passagem 11 horas esperando. Essa é a garçonete que morreu, não é? E que chama a atenção. Clemente, sabe uma coisa que o Filete comentou aqui que eu achei interessante? Que o Concais deveria ter uma enfermaria mais ampla, talvez mais adequada, porque ele disse o seguinte: se essa menina que morreu, que foi diagnosticado que ela tinha influenza, não é? Num outro grau, talvez menos agressivo, ela saiu do Concais, na ponta da praia, e foi levada ao Hospital Ana Costa, que é praticamente no meio da cidade. Ela não deveria ter ficado lá num isolamento adequado lá? Não é uma sugestão para o Concais ter talvez um mini hospital? Com certeza. Eu não diria nem um mini hospital, que talvez você não tenha nem espaço para isso, mas que tivesse uma infraestrutura, pelo menos alguns leitos, uma disponibilidade de leitos, exatamente prevendo isso, já que tem acontecido com uma certa frequência, né? Não foi apenas nesse ano. Não, e muitos tripulantes estão sujeitos a estar com a influenza. Exatamente. E como ela é altamente contaminante, né, esse contato fechado no navio, de certa forma, você tem espaço para circular, mas a proximidade com as pessoas é grande. Então, assim, esse risco de se espalhar isso, e o que é mais grave, tem pessoas que têm uma resistência maior e não desenvolvem a doença, mas elas são portadores do vírus. São incubadoras, não é? São incubadoras do vírus. Ou seja, ela está relativamente bem, ou é uma gripe extremamente suave para ela, coisa que pode ser grave e até fatal para outro, mas ela continua transmitindo esse vírus. E você está em convivência direta com essa pessoa, muitas vezes não sabendo, e está correndo risco. Que foi o caso da Fabiana Pasquarelli, que faleceu, não é? Reclamou por várias vezes do sofrimento que ela estava tendo com os sintomas, mas não foi atendida. Inclusive foi proibida de deixar o navio para se medicar. Exatamente. E o quadro dela acabou culminando com um aspecto respiratório importante, né? E normalmente quando vai para o lado respiratório é mais complexo. Enquanto está na sintomatologia inicial, como você falou, né? De tosse, separar febre e tal, se dar um suporte para essa pessoa, tudo bem.
quando entra em falência respiratória, é muito complexo você reverter isso. Agora, eu não entendo, Clemente, o vírus ele pode mudar, ele altera o sistema imunológico da pessoa, ele contamina a pessoa. Agora, interferir diretamente, porque ela morreu de insuficiência respiratória. Exatamente. O problema é o seguinte, o vírus ele tem uma capacidade que não é linear. Ele pode ser pouco agressivo para você, pode ser mais agressivo para mim. Porque eu tenho um sistema imunológico, vamos dizer assim, menos eficiente, ou porque está menos eficiente mesmo, ou por algum motivo, por algum tipo de doença de base, ou até um problema emocional, enfim, algum aspecto que fez com que ele fosse deprimido. E ele não atua com a mesma eficiência de uma pessoa, por exemplo, que está super bem. Então, independentemente da virulência do vírus ou da mutação do vírus, existe a resistência individual de cada um que é diferente. Quer dizer, a Fabiana, talvez por outros fatores, não é? Lembrar que os exames preliminares indicaram que ela tinha o vírus da influenza B, o mesmo que provoca a gripe comum. A causa da morte ainda não foi divulgada, mas há uma expectativa para que possa ser feita uma avaliação de todo o transtorno que nós estamos tendo, porque, não, como você disse, não é o primeiro navio, outros casos nós tivemos. Né? Já, inclusive nós discutimos isso, não sei se foi em 2011 ou 2010, a gente discutiu sobre isso, né? E na realidade também, diferentemente do que as pessoas acham, e quando houve aquele pico do HN1, sim, lembra? Lembro. H1N1, o A, e foi o Ministério, inclusive, acabou comprando um monte de medicamentos nesse sentido para distribuir para as pessoas, para combater. Mas o tipo B mata mais do que o tipo A. E são estatísticas assim, reais, não apenas nacionais. Mas o tipo A não é mais agressivo? Não, o tipo A, que foi aquela novidade que houve na época, sim, ele mata menos do que o tipo B. Na proporcionalidade, ele mata menos que o tipo B. É que o tipo B ficou como se fosse uma gripe comum. O que não é. E não é, sobretudo em pessoas mais idosas ou em crianças, que têm uma resistência, uma imunidade menor. Então, por isso que o Ministério faz o quê? Preferência para quem? Crianças, gestantes, idosos. Agora, chamou a atenção, viu, Clemente, a Anvisa, eu não vou fazer aqui uma crítica à Anvisa da cidade, porque eu acho que eles fizeram o papel, mas ligaram de Brasília, hein? Obrigando a Anvisa daqui a liberar o navio. E o navio foi liberado depois de 11 horas, mas eu fico pensando, será que um dia é suficiente para fazer a vistoria num navio tão grande como esse? E um detalhe, a informação que nós temos é de que muitos tripulantes, com indícios da doença, alguns tripulantes ficaram numa quarentena dentro de alguns alojamentos. Eu não consigo entender. Isso foi divulgado dessa forma mesmo, quer dizer, como se isso estivesse preservando os demais tripulantes, né, e passageiros de uma forma geral. Né? Tem 1.000 e poucos, 1.076, se eu não me engano, o número, quer dizer, é um número bastante grande. Se de fato fizeram isso, é uma maneira de minimizar as consequências, mas certamente não é a única solução. Né? Melhor, a solução mais adequada. Adequada, porque tanto é que essas pessoas se demitiram. Né? Então, eu acho volta de 20 tripulantes se demitiram porque muitos deles com sintoma acharam que não receberam um tratamento adequado. Exatamente. Então, o que é um risco grande. Haja vista a situação da própria menina lá que morreu no Ana Costa. Quer dizer, se você descuida, se você atrasa, retarda esse tratamento, realmente o risco de morte passa a ser bem maior. Clemente, o auxílio-doença a drogados já preocupa a Previdência. Problemas decorrentes do uso de drogas já bateram as portas do INSS e começam a preocupar o governo. No ano passado, a Previdência concedeu quase que 125 mil auxílios-doença a dependentes químicos. Nós já falamos sobre isso. Falta uma política nacional, e o reflexo é na região, com certeza, de vagas em clínicas de recuperação de dependentes. Com certeza. Isso que você acabou de falar, essa semana acabou sendo divulgado nos vários jornais aí, né? O aumento foi absurdo, sobretudo nos últimos 3 anos, um aumento... porque certamente essas pessoas acabam, como se fosse
incapacitadas e acaba dependendo, de certa forma, da Previdência por conta, acho que dessa falta de política. Mas eu acredito o seguinte, pelo menos a Dilma... Aqui na região nós não temos vagas do serviço público, eu estou falando, né? Do serviço público, Você não, se a pessoa quiser internar algum dependente químico, ela tem dificuldade. Tem dificuldade. Mas a Dilma, ela tá com um projeto aí, eu não sei quando vai ser aprovado, mas está com um projeto para que isso seja feito em nível nacional. Disponibilização de vagas para tratamento, não apenas o tratamento, espontâneo, mas até o tratamento realmente forçado. E olha, o crack, nós estamos vendo a imagem de usuários de crack, o crack é que domina hoje os dependentes químicos, a grande maioria é usuário de crack. E a dependência é mais rápida também, né? Mais destrutiva também. Mais destrutiva. Então, você tem qualquer um desses aí, heroína, a cocaína, a maconha, enfim, todos criam dependência. Mas a dependência do crack, além de ser mais agressivo em termos de destruição do sistema neurológico, sobretudo, ou da saúde de uma forma em geral, ela também ela vicia muito mais rápido. Né? E é por isso que as pessoas usam. E cada vez está botando uma química diferente, porque agora parece ter uma química nova aí. Altera e vicia mais rapidamente ainda. E destrói mais rapidamente. E também destrói mais o sistema neuronal. Porque ele está consumindo uma droga pura, né? Exatamente. Isso é um... Pura não, impura, né, Augusto? Porque desculpa, impura. A palavra pura não cabe aí. Perdão. O cara mistura tudo quanto é coisa. Impura, totalmente impura. Os caras põem até querosene. Que coisa, até querosene, põe. E tem cal. gente que... Querosene, cal. E as pessoas pagam para isso. Agora, Clemente, quais são os cuidados que as pessoas devem ter hoje com o calor que está fazendo? Isso é uma coisa super importante, sobretudo as pessoas que estão aqui na nossa região, que é uma região litorânea, e vai para a praia o tempo todo, não esquecer, especialmente a criança e o idoso. O idoso, ele em geral, ele perde líquido e ele não sente muita coisa a princípio. Sim, é como se não sentisse. E às vezes ele não sente sede, apesar de estar desidratado. E o que o organismo de uma pessoa comum, ele próprio indica. Ele faz com que o cérebro atue no sentido, eu estou com sede, bebo água. Bebo água, reponho. O idoso não funciona muito bem assim. Ele não percebe isso? Muitos... Ou melhor, o organismo não avisa? Não, muita gente não percebe. Então ele não toma líquido. E pode levar até a morte. Né? Eu lembro que a gente discutiu alguma coisa disso também no passado. Ele pode levar até a morte, porque ele não percebe que está desidratado, acaba entrando depois em insuficiência cardíaca e acaba morrendo por desidratação. E a criança também. A criança às vezes não é tão perceptível, ela deixa lá no sol, no calor, 30 e tantos graus, ela perde líquido, às vezes está soltinha lá, a mãe esquece de repor o líquido, também está correndo risco de vida. Então, líquido em primeiro lugar. Líquido, tem que tomar muito água, líquido. Né? Refrigerante não adianta. O refrigerante acaba adiantando porque não deixa de ter líquido, mas não é aconselhável, não é uma coisa ideal. Se a pessoa quiser alguma coisa de água, por exemplo, você pega água de coco. Sim. Ou seja, é um excelente nutriente. Excelente, porque tem outros minerais que ajudam, né? Tem potássio, tem sódio, magnésio. Né? Ou até os Gatorade da vida, que são... A água de coco é como um soro, não é, Clemente? É como se fosse um soro. Mas também existem os soros que você dá para a criança para hidratar, tipo pedialite, esses soros que têm esses minerais que são necessários, quando você perde, vamos dizer, calor, quando você transpira, você perde sódio, potássio e tal, e tem que ser reposto. Não é só o líquido em si. Todos os componentes químicos, aliás, são os componentes, os chamados sais minerais. Sais minerais. Clemente, muito obrigado pela participação.